Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante, nós vamos ler. Eu quero meditar com você nessa noite sobre tomando posse da vitória. Diga comigo, tomando posse da vitória. Meu Deus. Queria que vocês me motivassem, irmãos. Diga assim, tomando posse da vitória. Aleluias. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Amém, amados? Isso aqui é uma passagem que aconteceu pertinho, né? Como nós vimos aqui, pertinho da morte do profeta Eliseu. Para a gente situar aqui o contexto histórico, após a morte do rei Salomão, irmãos, o reino foi dividido, sendo que 10 tribos passou a pertencer ao reino do norte, que é Israel, e 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, né, que se tornou, né, Judá. Né, e depois da morte de Salomão, aconteceu essa divisão das tribos. E esse rei aqui, Jeoás, era rei de Israel. Ele era o líder de Israel. Mas ele era um rei que, segundo está escrito lá em segundo livro de Reis, né, no capítulo 13, versículos 3 ao 6, conta como ele se tornou rei, e diz que foi depois da morte do seu pai, o rei Jeoacás. Ele assumiu o trono, e a Bíblia diz que ele era mau diante dos olhos de Deus. Então, Jeoás, esse rei aqui, ele andou nos caminhos do seu pai e não andou, pelo menos até esse momento aqui, nos caminhos de Deus. Porém, ele tinha um grande respeito pelo profeta Eliseu. E quando ele soube que o profeta Eliseu estava doente, ele foi lá em busca de uma orientação espiritual. Ele ia enfrentar uma guerra, né, e enfrentou várias guerras. A Síria vivia em constante guerra com Israel,
né? E ele foi lá pedir uma orientação, né? E ele chegou lá e Eliseu estava na casa dele, doente. E como nós lemos o texto aqui, né, aconteceu esse episódio aqui. Eu quero tirar algumas lições desse encontro do rei Jeoás com o profeta Eliseu, conforme o texto que nós lemos. E a primeira lição que eu tiro desse texto aqui, para nós entendermos e tomarmos posse da vitória para as nossas vidas, para a nossa família, para tudo que empreendermos na nossa vida, né? A primeira lição é: não se aparte da voz profética. Nós não podemos nos apartar da voz profética. Nós precisamos ser orientados pela palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fonte da fé é a palavra. E a palavra era liberada aqui no Antigo Testamento, era liberada pelos profetas. Eles eram os canais diretos de Deus. Os profetas, eles traziam a direção para o povo de Deus. Eles traziam a palavra do Senhor, né, e traziam a direção, os passos que eles teriam que tomar, né, diante da vida deles. O povo de Deus eram dirigidos por Deus através da orientação profética. No Novo Testamento, que é o tempo que nós vivemos, nós não somos dirigidos por profetas, mas nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, que continua liberando a palavra profética. Amém, amados? Nós somos dirigidos pela palavra do Senhor. A palavra profética é a própria palavra de Deus que nos conduz ao destino que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, amados? Então, Eliseu aqui era a voz profética de Deus, né, usada, e que Deus usava para orientar o seu povo. Né, e a atitude desse profeta, de ir à casa do profeta, desse rei, né, a atitude dele ir à casa do profeta, nós podemos entender aqui que Jeoás foi até a casa dele para ouvi-lo, para receber a orientação, para receber a direção. Parece que aqui Jeoás queria acertar. Dessa forma deveria ter sido todo o seu reinado, mas pelo menos aqui ele demonstra a atitude correta. Amém, amados? De ir até o profeta, né? De ir na intenção de ouvir a voz de Deus, né? Quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, irmãos, que é a palavra de Deus, nós começamos a dar ouvido a outras vozes, aí é muito perigoso. Aí nós tomamos direções contrárias a que Deus quer que a gente tome, e aí isso se torna muito perigoso. Por isso, irmão, nós devemos ouvir a voz de Deus. Amém? O que a Bíblia diz assim, diz a igreja, e nós somos a igreja, né, que as igrejas, né, ouçam o que o Espírito diz. Então o Espírito continua falando, o Espírito continua liberando a palavra profética para a igreja. Nós somos dirigidos por essa palavra. E se nós não obedecermos esta palavra, nós podemos tomar atitudes erradas nas nossas vidas e sofrermos as consequências. E esse rei, parece que ele quer aqui a orientação, ele quer acertar. Por isso ele busca o profeta. Ele busca receber a palavra de Deus. Que decisão tem que tomar? Que atitude tem que tomar diante dos inimigos? Quais as estratégias que ele vai usar para as guerras? Então ele procura aqui a orientação divina através do profeta. E eu entendo aqui que nós não podemos nos apartar da palavra profética. Existe uma palavra de Deus, essa palavra
de Deus, ela é liberada sobre minha vida e sobre a sua vida. Ela se renova a cada manhã, irmãos. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, com o objetivo de nos renovar também, com o objetivo de nos orientar às tomadas de decisões que temos nas nossas vidas e nas nossas guerras. E sem essa palavra se torna muito difícil. Amém, amados? Segunda lição que eu aprendo nesse texto aqui, está no versículo 15, que nós lemos, quando Eliseu disse assim: olha, traga um arco e algumas flechas, e ele assim o fez. Eu entendo que há uma lição aqui, a lição é: se prepare para conquistar, se prepare para conquistar. Eu quero dizer para você nessa noite, se prepare para conquistar. Deus tem conquistas para a sua vida. Irmãos, nós precisamos compreender o projeto, o propósito, o plano de Deus. Preste atenção, nós não podemos ficar cabisbaixo diante desta pandemia. Nós não podemos. Durante todos esses meses que estamos enfrentando a pandemia, nós temos injetado a palavra de ânimo, a palavra de poder, a palavra de vitória sobre a igreja. Nós não podemos nos abaixar diante desse principado que tem agido no mundo inteiro. Não podemos. Preste atenção. Se prepare para conquistar. Irmãos, a pandemia ela vem sobre o mundo inteiro. Ela vem sobre as cidades, sobre os países, sobre as cidades. Como tem vindo sobre a nossa, como a pressão que nós temos recebido. Mas preste atenção, existe algo de Deus de forma individual para a vida de cada um de nós. Diante de um coletivo, nós podemos estar enfrentando uma crise muito grande. Mas eu quero te dizer, diz que isso não te impede de você ser feliz, de você prosperar, de você se dar bem na vida individualmente com Deus. Isso não impede de você ser abençoado, isso não impede de você crescer, isso não impede de você melhorar, isso não impede. E é isso que nós precisamos entender. E nós só podemos entender isso se nós ouvirmos a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus entra na nossa vida, vem essa palavra agora para você: se prepare para conquistar. Era a ideia que o profeta estava dando aqui ao rei: traga o seu armamento, traga as suas armaduras, traga o seu arco, traga a sua flecha. Foi a ordem do profeta aqui, amados. Ele foi logo pegar. Irmãos, é como se o profeta estivesse dizendo para ele assim: se prepare, porque você vai viver um tempo de vitória agora. Se prepare, porque você veio ao lugar certo. Se prepare, porque eu tenho uma palavra de vitória sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua administração, sobre o teu reinado. Se prepare, porque você vai sair daqui diferente. É como se o profeta estivesse falando isso, e é como se Deus estivesse falando para nós também, que nós devemos nos preparar para a conquista. Agora, como nós nos preparamos para a conquista? Através das armas que Deus nos deu, através da oração, através do jejum, através, irmãos, das armaduras que Deus colocou à nossa disposição. Nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar que a situação, deixar que as circunstâncias nos dominem. Nós precisamos seguir, obedecer aquilo que o Senhor tem liberado para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Amém, amados? Se nós não tivermos as armaduras de Deus, nós entramos despreparados para a guerra e corremos um grande risco de perdermos a batalha. Quantos entendem isso? Aleluias. Então preste atenção. Terceira lição que eu aprendo nesse texto aqui. Irmãos, como tomar posse da vitória? À luz desse texto aqui, no versículo 16, quando o profeta orientou e disse assim: pegue o arco em suas mãos. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos
do rei. As mãos do profeta sobre as mãos do rei. Sabe qual é a mensagem que eu entendo aqui? As mãos do profeta. O rei veio. O rei não tinha direção. O rei tinha uma autoridade tremenda, mas não estava sabendo exercer essa autoridade. Estava exercendo com injustiça. O rei não tinha direção de Deus. O rei vem até o profeta, e o profeta coloca a mão dele sobre a sua mão, e toca na sua mão. Sabe o que isso significa, irmãos? Cobertura espiritual, paternidade espiritual, direção espiritual. Irmãos, nós precisamos ter cobertura espiritual. A mensagem que eu entendo aqui: siga as orientações de Deus para a sua vida, aonde essa direção vai liberar unção sobre você, graça sobre a sua vida. O profeta impõe as mãos, e quando se impõe as mãos na Bíblia, é liberando alguma coisa, é liberando bênção, é liberando unção, é liberando poder. Amém, amados? Esse poder que é liberado debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo de uma paternidade espiritual. Parece que o rei já vinha com essa consciência tão grande na vida dele, que quando ele chega, ele se prostra diante do profeta na cama e diz: meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu líder, meu ungido, meu pastor, minha direção, fonte da unção de Deus. Cobertura espiritual, porque o profeta era fonte. A imposição de mãos sobre o rei, irmãos, dá esse entendimento. A mão do profeta sobre a vida dele. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Hoje, nós somos, irmãos, nós somos os sacerdotes. A igreja do Novo Testamento, ela detém essa unção, e tem que viver debaixo dessa unção. Amém, queridos? A igreja do Novo Testamento, ela é liderada e ela exerce liderança. Ela recebe unção e ela libera unção. Ela recebe graça e ela ministra graça. Você não imagina o poder, igreja, que há na sua mão, de abençoar, de liberar a bênção. Mãos fala de comportamento, de atitudes. Nossas mãos são para abençoar, amém? Sermos abençoados e abençoarmos. Somos abençoados e abençoamos. É liberada uma unção sobre a nossa vida. Nós liberamos unção sobre a vida dos outros. Nós abençoamos os outros. Amém, amados? Essa ideia que o texto nos passa. As nossas mãos são para abençoar. Então preste atenção. Seja profeta de Deus dentro da sua casa. Libera a palavra de bênção. E não a palavra de maldição. Libera a palavra que gera vida, e não a palavra que gera morte. Libera a palavra que gera alegria, e não a palavra que gera tristeza. Libera a palavra de Deus no seu lar. Libere. Você foi chamado para abençoar, e não para amaldiçoar. Então abençoe a sua casa, abençoe a sua esposa, abençoe os seus filhos, abençoe o seu lar. Você tem essa autoridade. Em Levítico, a palavra de Deus diz que há uma unção na vida do sacerdote, uma unção tão poderosa,
que assim como Ele determinar na sua casa, assim ela será. Se Ele determina bênção, prosperidade, crescimento, é assim que vai acontecer. Mas se Ele declara, se Ele murmura, se Ele declara pobreza, miséria, desgraça, infelizmente, é assim que vai acontecer. Por isso Deus te chama nessa noite e diz que há autoridade na tua vida, há autoridade nas tuas mãos. Para quê? Para você abençoar. Para você abençoar. A igreja neotestamentária é uma igreja que abençoa. Amém? É uma igreja que onde ela chega, ela abençoa. Porque onde ela chega, Deus chega com ela. Então ela abençoa. Amém, amados? Então siga as orientações de Deus na sua vida. Siga as orientações do Senhor. Quarta lição que eu aprendo aqui nesse texto, está no versículo 17. E lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Amplie a visão, diga ampliar a visão. Irmãos, quando o rei chega no profeta, o profeta estava doente, preste atenção, ele estava doente, mas ele ministrou bênção, amém? Ele estava doente, e a Bíblia diz que era através dessa doença que ele iria morrer. O rei chega até lá, o profeta manda ele pegar o arco e flecha, ele pega, ele se arma, o rei abençoa, põe as mãos sobre as mãos do rei, libera a bênção, mudança de vida no rei. Aí o profeta diz: agora abre essa janela que dá para o leste, abre a janela, ampliar a visão. Ele abre a janela. Quando nós abrimos a janela, a nossa visão é ampliada, amém, amados? Amplie a sua visão. Era essa a mensagem que o profeta estava dando ao rei. Abra a janela, amplie a sua visão. Você está vendo tudo isso aí? É o nível que você vai alcançar na sua conquista. Amplie a sua visão. É a voz de Deus para nós hoje. Irmãos, abrir a janela significa retirar o que impede de nós vermos o que Deus tem para a nossa vida. Abrir a janela significa tirar o que impede de diante de nós. Abrir a janela é contemplar a grandeza, é sair de um lugar pequeno, é sair de uma visão pequena, é entender que há muito mais, é entender que o limite é muito maior do que nós imaginamos. Amém, amados? Deus quer que você amplie a sua visão, em todas as áreas da sua vida. Deus está dizendo nessa noite: abra a janela, abra a janela, Deus tem mais. Não é isso que os teus olhos naturais estão vendo, existe uma visão maior para ti. Abre a janela, porque a tua conquista é muito maior do que você imagina. Abre a janela, e o rei abriu, está aí a visão. E aí agora, o que é que eu faço quando a visão está diante de mim? Nós vemos aqui, irmãos, o profeta dá uma ordem para ele: não desconecte da orientação divina. Depois de um passo tem mais um. O rei dá uma orientação para ele: pegue o arco e a flecha e atire. Atire. E o rei pegou o arco e flecha e atirou. E eu fiquei meditando aqui, existe uma mensagem espiritual nisso aqui. Deus amplia a visão,
e Deus manda ele atirar. O que isso tem a ver? Ele usa a arma que ele tem, e eu meditando, ele usa a arma que ele tem, e o que acontece? Irmãos, é aqui que está o segredo. Quando o rei, ele arma a flecha, então fiquei meditando cada movimento, ele arma a flecha, ele põe a flecha, põe a dedeira, né? Puxa, a ordem profética, atire, e ele atira, solta e a flecha vai. Quando ele puxa a flecha, existe aqui um olhar dominante, que é exatamente o olhar que nós temos que ter no foco aonde nós queremos alcançar, aonde nós queremos chegar, aonde estão os nossos projetos de vida, aonde nós estamos indo, até onde nós vamos, o que é que nós queremos na nossa vida. Foco. Tem que ter foco. O atirador de flecha, ele tinha que ter foco. Ele tinha que ter o foco, o alvo. Quais são os alvos que você tem para a sua vida espiritual? Quais são os alvos que você tem para a sua vida profissional? Quais são os alvos que você tem para a sua família? Quais são os alvos que você tem para a sua vida pessoal? Quais são os alvos? Se não tiver alvo, você não chega em lugar nenhum. Quem não sabe para onde vai a qualquer lugar, serve. Olhar dominante. Aonde você quer chegar? Você não pode tirar o foco. Você não pode olhar para a direita, você não pode olhar para a esquerda. Nós vemos isso na Bíblia. Paulo olha e diz assim: eu estou olhando para o alvo e nada me impede, eu tenho foco. Nada na direita, nada na esquerda, nada atrás vai impedir de eu alcançar o alvo. Por quê? Porque o meu olhar está dominante no alvo que eu tenho que alcançar. Olhar dominante. Olhar com fé, com certeza que vai alcançar. Segundo, quando ele puxa, irmãos, é necessário ele exercer uma força. Diga força. Irmãos, preste atenção. Você precisa ter força. Sabe por quê? Porque quem não tem forças, não consegue. Mas eu quero te dizer uma coisa, que aquele que é a fonte de toda a força está aqui nesta noite. Ele te fortalece. Então eu quero que você saia deste lugar com a certeza daquilo que Isaías profetizou: o Senhor é a minha força. As forças humanas podem estar acabando, mas eu vou puxar essa flecha, eu vou usar a minha força, eu vou empreender força. Sabe por quê, irmãos? Porque força está ligada também a ânimo, a motivação. Meu irmão, o Senhor é a tua motivação, é o Senhor quem te motiva, é o Senhor quem te empurra para a vitória. Olha, esse rei, ele não servia a Deus, ele estava desviado completamente, desde que ele começou a reinar, ele não quis saber de Deus, mas aqui no final do ministério do profeta, ele vai atrás, e Deus dá todas as condições para que ele se torne abençoado. É isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus quer realizar na tua vida. Não interessa se você fez errado, isso não interessa para Deus. O que interessa é que você chegou até Ele, e quando você chega nele, a força de Deus para a tua vida, aleluia, há uma força
poderosa à sua disposição, meu irmão. Então use essa força, mas não desista. Você já pensou, se o rei, quando o profeta diz, pega a tua flecha, abre a janela, tira, dá um tiro com a tua flecha, diz, não tenho força, não estou afim, eu não quero. Não, irmãos, você pode, você tem que querer, sabe por quê? Porque Deus já quis primeiro. Você tem que desejar ser abençoado, sabe por quê? Porque Deus já te abençoou. Você tem que desejar alcançar o alvo, sabe por quê? Porque Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. Você não pode ficar nessa, eu sou fraco, eu não posso. Você pode, porque Deus está com você. Aleluia. Terceira coisa é que quando a pessoa atira com a flecha, como o rei atirou, que exige, irmãos, concentração. Concentração, diga concentração. Sabe o que concentração está ligado? A você não se distrair. Irmãos, há muitas distrações. Há muitas distrações. Você pode fazer um projeto aí para a sua vida, eu quero chegar, quero fazer isso, isso e isso. Meu irmão, você corre um sério risco. Faça um projeto para 5 anos. Quando der 2 meses, você nem se lembra o que foi que você projetou, porque por causa das distrações. A falta de concentração. Está ligado ao foco também, né? A falta de concentração. Se concentre naquilo que Deus tem para a sua vida. O atirador de flecha, ele tinha que se concentrar, senão ele errava o alvo. Se concentre naquilo que Deus já lhe falou. Se concentre naquilo que Deus tem para a sua vida. Se concentre naquilo que você quer alcançar. Se concentre, porque Deus vai te dar todos os recursos necessários para que você possa chegar lá. Amém, amados? Diga concentração. Então, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Faça o que está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 25 em diante, quando Salomão manda nós nos afastarmos os nossos pés da maldade, daquilo que é errado. Quantos projetos você já não fez e já iniciou e parou no meio do caminho, ou antes do meio do caminho? Mal começou e já engavetou. Sabe por quê? Falta de concentração. Outras coisas te atraíram, outras coisas te distraíram e tiraram você da direção, do foco, do alvo. Amém, amados? Amém, queridos? Então quero que vocês se coloquem em pé, em nome de Jesus. E eu quero te dizer que Deus tem flechas de vitória sobre a sua vida. O profeta disse, essas são as flechas de vitória. Deus tem flechas de vitória sobre a sua vida. Mas preste atenção, você vai sair daqui e você vai atirar. Amém? Você vai sair daqui e você vai atirar. Faz um ato profético aí, pega o arco com a mão esquerda. Feche os teus olhos e concentra aí, o que é que você quer conquistar, aonde você quer chegar, os alvos que você tem. Quais são os alvos? Começa a declarar isso aí na tua mente mesmo. Deus está aqui e Deus ouve tudo. Comece a declarar aí o que você quer conquistar, meu irmão. Você armou o arco, e agora, em nome de Jesus, olhe para o alvo, agora solte essa flecha, solte, meu irmão, é a flecha da tua vitória, você vai alcançar esses alvos, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus.